No vídeo de hoje eu vou te falar 4 motivos porque você não está ganhando dinheiro com a fotografia. Então vamos direto ao assunto. Primeiro, ligar para o seu amigo para perguntar quanto ele cobraria para fazer um determinado trabalho. O segundo motivo, e que é bem comum, a pessoa que fez uma transição de carreira e resolveu empreender, mas continua com a cabeça de CLT. O terceiro motivo, postura profissional ou amadora. E o quarto motivo, se o seu portfólio tem cara de barato, você não vai conseguir cobrar caro. Então fica até o final que eu vou te dar uma dica bônus de como a gente pode tentar resolver isso daí. Motivo um: ligar para o colega fotógrafo para saber quanto cobrar numa foto. Seu amigo tem uma realidade financeira diferente da sua, por exemplo, infraestrutura, tipo de equipamentos, pode ter estúdio, não tem estúdio, você tem estúdio, ele não tem estúdio, ele tem mais flashes que você, ele tem mais equipamentos que você, ou vice-versa, não importa, mas são realidades materiais diferentes. De repente, ele está num outro momento de vida que já está tirando um pouco o pé, já está mais tranquilo, não precisa de tantos trabalhos, e você está acelerado, está começando a carreira, está querendo arrebentar. São objetivos de vida diferentes. Então, a percepção de valores também é diferente. Se ele tem, por exemplo, uma carteira de cliente diferente, vamos supor, vocês trabalham com evento, você e seu amigo trabalham com evento, mas ele trabalha com evento corporativo e você trabalha com evento infantil. É difícil você balizar valores de um evento infantil e de um evento corporativo. São demandas diferentes, inclusive demandas não só do cliente, mas demandas do próprio profissional que está fotografando. A outra coisa é segmento. Digamos que você é fotógrafo de gestante e o seu colega é de publicidade. Como é que você vai falar para ele assim, então, olha, entrou um orçamento aqui de gestante, quanto que você cobraria? O fotógrafo de publicidade está acostumado a trabalhar com orçamentos muito maiores. Ele vai falar assim, ah, eu cobraria 20 mil. Pô, mas você vai cobrar 20 mil na gestante? Então, assim, nem conversa. São segmentos completamente diferentes, não vai conseguir encaixar. Então, você ligar para o seu colega para você balizar o preço, ele até tem uma função, mas isso é assunto para outros vídeos e eu vou falar um pouquinho disso mais lá no final. Mas pensando pura e simplesmente em balizar valores, não é a melhor opção. Motivo 2: empreender com cabeça de CLT. A pessoa que fez uma transição de carreira e resolveu empreender, mas continua com a cabeça de CLT, inclusive eu falo um pouco disso no vídeo anterior. O card está aqui. Depois que terminar esse vídeo, dá uma olhada lá que não tem sequência, dá para assistir fora da sequência. Então, voltando aqui. Ah, então eu vou entrar às 8, vou sair às 6, eu não atendo o telefone fora do horário, nem mensagem de WhatsApp, nem e-mail, eu não quero saber, eu não tenho chefe, eu sou o meu chefe, eu faço a minha hora. Olha, de fato, quando você empreende, você pode fazer a sua hora, na verdade, você deve fazer a sua hora, porque você muito provavelmente trocou de carreira porque alguma coisa lá te incomodava. Não tem problema. É uma questão de postura. Aliás, aquela história, eu vou empreender, eu não vou ter mais chefe, esse é um engano terrível, porque todos os clientes são seus chefes. Agora você ficou surpreso, né? Então aproveita e coloca nos comentários aí se você já tinha pensado nisso. Se todos os meus clientes são meus chefes, a minha postura, ela tem que ser de atendê-los o melhor possível. Por isso que você pode fazer o seu dia flexível, não tem problema nenhum, mas você tem que ter a disposição de atender na hora que tem a demanda, porque afinal de contas você depende dessa venda. Se você está lá no CLT e a empresa não te paga a hora extra e aí você não quer atender fora de hora, tudo bem. Mas aqui a gente não tem essa possibilidade. Então você empreender com cabeça de CLT é um problema, porque inclusive quando você trabalhava numa empresa e queimava uma lâmpada, não era você que trocava. Agora é você que tem que trocar, não tem outra pessoa para fazer. Normalmente nós somos uma empresa de uma pessoa só, então tudo está nas nossas costas. Então a gente tem que ter uma postura diferente de quem é CLT. Motivo 3: postura profissional ou amadora. Então, se você não passa credibilidade desde o primeiro momento que o cliente entra em contato com você, a sua chance de vender começa a diminuir.
E lembre-se, né, eu sempre vou falar isso em todos os vídeos, a única fonte de renda que a gente tem são as vendas das nossas imagens. A gente tem que vender, nós somos vendedores de imagem. Portanto, se você não cuidar da percepção que o seu cliente tem de que você é um profissional, né, não só no contato, mas na proposta, no retorno, na entrega do material no prazo. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, só para vocês entenderem como postura profissional faz toda a diferença. Na época, a esposa de um amigo meu trabalhava no departamento de marketing de uma empresa. E surgiu a oportunidade de indicar ele para participar de uma concorrência, de um evento que ia ter. Aí ele foi lá, mandou o orçamento dele, que tem lá num PDF, que tem todas as informações, as etapas do trabalho, condições de pagamento, né? Uma unidade visual, toda uma preocupação de mostrar, olha, minha proposta é séria. Só para dar uma ideia de grandeza aqui, o valor do meu amigo era 1.200. Eu não lembro exatamente, mas vamos supor que seja isso. E ela recebeu o e-mail de um outro rapaz, né? Só no e-mail, sem um PDF, sem nada, escrito assim, olha, para fazer o evento vai custar 320 mais o dinheiro da condução. Não colocou condições de pagamento, não anexou portfólio, não fez nada. Assim, 300, 1.200, PDF tudo bonitinho, organizado, um orçamento estruturado com direitos e deveres de ambas as partes e tal, e o cara manda um textinho de e-mail assim. Quem que você acha que fez o trabalho? Então, quando eu falo de postura profissional, são essas coisas e muitas outras para que você possa passar credibilidade. Eu falei disso também no vídeo anterior. Motivo 4. Portfólio que não conecta com o cliente. Como vocês sabem, eu estou na estrada aí há mais de 25 anos. A gente antigamente gastava uma nota com um portfólio físico bonito, preparava uma pasta bonita, não eram só as fotos, toda a apresentação era bonita, batia na porta da empresa, ia lá, olha, essas são minhas fotos e tal, não sei o quê. Eu entendo que hoje não é mais assim e já não é há muito tempo, mas você precisa ter toda uma questão visual para que gere credibilidade, para que as suas fotos estejam inseridas numa comunicação visual também bonita. Se o teu cliente fala assim, você tem fotos de produto aí? Aí você pega assim, meia dúzia de fotos e joga no WhatsApp do cara. Isso não é apresentação profissional. Você tem que pegar, fazer um PDF estruturado, montar direitinho, falar um pouco sobre você, enfim, existem mil maneiras de se fazer portfólios. É claro também que a qualidade do seu trabalho tem que ser boa, a melhor possível. Uma coisa extremamente importante, inclusive, vai a dica aí que vale um joinha aqui no vídeo. Não minta no seu portfólio. Coloque o seu melhor atual. Você vai renovando, vai melhorando, vai ganhando experiência, vai fazendo trabalhos melhores, você vai atualizando. Essa dica é fundamental. Quando eu estudei lá atrás, já me falaram isso e eu provo nesses mais de 25 anos de profissão que sim, é verdade. Porque assim, eu já vi gente que precisava pegar um determinado trabalho, foi contactado por uma empresa, chamou um amigo e falou, cara, vou fazer uma foto aqui, me empresta lá, não sei o quê. Aí a empresa gostou, fechou o trabalho. O cara não sabia fazer a foto. Então tomem cuidado com isso. Por isso que portfólio não são só as fotos bonitas, mas é todo um conjunto de apresentação. Muitas vezes, se você faz, por exemplo, evento social, faz gestante e faz algum outro segmento, por exemplo, newborn, também não coloque os três segmentos no mesmo portfólio. Façam 3 portfólios diferentes, porque não são as mesmas pessoas que vão te chamar. Muito raro. Mas se chamar, você manda os 3. Mas se o cara do evento te chamar, você manda o de evento. Se o newborn chamar, você manda só o newborn. E assim por diante. Então, tomem muito cuidado com o seu portfólio. Dica bônus. Para ajudar você a ter segurança para cobrar. Parece óbvio o que eu vou falar, mas muitas vezes, como diz aí o ditado popular também, né? O óbvio tem que ser dito. Quando eu falei lá no primeiro item que você ligar para o colega é um problema,
é um problema dentro de tudo aquilo que a gente já falou, mas ele pode te ajudar no seguinte sentido de você dar uma balizada no mercado, aí da sua cidade, da sua região. Então vamos supor, você tem um trabalho que você acha que você deveria cobrar R$ 800, mas a sua cidade pratica esse tipo de trabalho em R$ 500. Então pelo menos você mais ou menos sabe quanto que vale esse trabalho na sua cidade. Você pode me perguntar: "Bom, mas então a conta não fecha?". Se você fizer um trabalho só, não fecha, mas inclusive isso vai te dar um direcionamento para vendas, para você aumentar a quantidade desse tipo de trabalho. Tudo isso está interligado para que você tenha um bom planejamento da sua empresa, seja um planejamento estratégico, seja um planejamento de vendas ou um mix dos dois, que na verdade é a melhor coisa que você tem a fazer pensando em carreira de longo prazo. A outra coisa para a gente ligar os pontos aí é que se você entendeu que você não é mais CLT, que o seu comportamento agora tem que ser de um empresário, isso é legal, isso é ótimo, mas é ficar atento se as suas horas que você determinou para trabalhar naquele dia, se elas estão eficientes, se você realmente está aproveitando 100% desse tempo para que você realmente não desperdice um minuto sequer. E quando eu digo um minuto sequer, eu não estou exagerando. Inclusive, deixa aí nos comentários qual é a sua maior dificuldade de organizar o seu dia para que seu dia tenha mais eficiência. Diz aí para mim que eu posso te dar algumas dicas do que funciona para mim. E para a gente continuar juntando tudo aqui, para que você possa viver de fotografia e deixar que esses 4 motivos não atrapalhem você, e a gente pegar lá os 2 últimos motivos, o comportamento amador ou profissional e o portfólio, se você tiver ajustado tudo isso da maneira que eu falei, tudo isso vai te proporcionar uma segurança para você montar o seu orçamento. Até para você ter um contra-argumento numa negociação. Porque quando a gente só cobra porque o amigo falou que custa tanto, eu cobraria tanto, e o cliente vem com um argumento, então, você vai me dar um desconto? Né? Essa palavra é quando a gente pede desconto é uma coisa, quando pedem desconto para a gente, se você não tiver segurança, a perna até balança. Por quê? Porque você não tem argumento para refutar o pedido de desconto, porque muitas vezes as pessoas só pedem desconto só por pedir, não é uma necessidade financeira. Nós todos fazemos isso quando estamos no papel de cliente. Então você tem que se colocar no lugar dele, mas você tem que se preparar para isso. E se esses 4 motivos estão te travando hoje em dia forem resolvidos, o que que vai acontecer? Você vai se sentir seguro para na negociação falar: "Olha, não consigo dar esse desconto, ou eu consigo dar tanto, ou eu consigo dividir em algumas vezes, eu prefiro não dar desconto, mas dividir em X vezes". Você tem essa possibilidade, você tem como contra-argumentar, porque se o cliente está comprando uma experiência e a experiência foi boa desde o começo, ele está valorizando você. Então é por isso que você tem que estar inscrito aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque eu sempre vou postar dicas e conteúdos da minha experiência para que você possa realmente viver de fotografia. Compartilhe com seus amigos fotógrafos e até o próximo vídeo.